Fala, amada igreja, passando de glória da paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite a todos. Todos sejam todos bem-vindos. Hoje eu creio que o Senhor vai falar comigo e contigo. Eu peço aos irmãos que abrem Jeremias 18. Aleluia. Jeremias 18, do 1 até o 5. Podemos? Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e de lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então o Senhor dirigiu-me sua palavra: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indagou o Senhor: eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aí, pode se assentar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, Altíssimo Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por compartilhar a sua palavra hoje com a sua igreja, Senhor, que haja, Senhor, um verdadeiro entendimento daquilo que a sua palavra diz, daquilo que o Espírito possa falar nos nossos corações, e que haja edificação nessa noite. Esse é o meu pedido, Senhor. Haja com o seu querer, com toda a sua liberdade, haja, Senhor, com sua graça nessa noite. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Nesse capítulo de Jeremias 18, vai falar de o Senhor levar Jeremias até a casa do oleiro, descer na casa do oleiro, e lá o Senhor ia falar com ele de uma forma diferente. Jeremias, como profeta, muitas das vezes ele ouviu o Senhor falar. Eu creio que de várias formas Jeremias ouviu a voz do Senhor. Mas muitas das vezes eu e você queremos que o Senhor fale conosco com clareza, que a gente venha ouvir a voz do Senhor com toda clareza. Nós queremos dessa forma. Muitas das vezes desejamos que o Senhor fale conosco através de um sonho. Muitas das vezes nós queremos que o Senhor use um profeta para falar a nós. Muitas das vezes o Senhor usa a forma que Ele quer para falar com os seus. O Senhor pode falar com você através de um irmão, através de um amigo, através de um louvor. O Senhor pode falar com você através da natureza, como a palavra dele usa até a formiga como exemplo para falar com os seus filhos. Dá o exemplo de como a formiga trabalha, ela junta para ter o seu alimento estocado e tudo mais, como que ela é trabalhadora. A formiga, ele dá vários exemplos para nós. O Senhor ensina através de toda a obra das suas mãos sobre essa terra. E é sempre bom quando a gente tem sensibilidade a ouvir a voz do Senhor. E ouvir de forma que o Senhor venha falar da forma que Ele quiser. E a gente vem entender. Muitas das vezes você entra num culto, muitas das vezes sua atenção não está na palavra. A sua atenção está num problema que você tem no seu trabalho, na sua casa, no seu lar. E você não se atenta àquilo que Deus está tratando com você através da palavra que está sendo pregada pela boca de alguém. E eu sempre digo e penso dessa forma, que não devemos julgar aquele que está pregando, mas sim a mensagem. Se a mensagem for de Deus, receba essa mensagem. Se ela é bíblica, receba essa mensagem. E todos nós somos seres humanos, falhos, pequenos, debilitados, detalhados de defeito, não somos bons. A palavra diz que somente um é bom. Eu me coloco como o maior dos pecadores, como diz o apóstolo Paulo. Mas a palavra do Senhor é pura, Jesus é puro, Jesus é verdadeiro. Jesus não há falha no Senhor, mas em nós temos falha.
E esse profeta ele ensina muito por esta palavra, por esse versículo. Quando o Senhor fala a ele para descer a casa do oleiro, e ele, no momento, ele deve ter falado assim: eu não sei de que forma o Senhor vai falar comigo lá embaixo, mas eu sei que Deus tem algo para me falar, eu sei que Deus tem algo a me ensinar, então eu vou lá na casa desse oleiro. E a palavra diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias orientando: dispõe-te e desce a casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Muitas das vezes nós queremos receber uma mensagem do Senhor, e aonde você quer receber, no lugar que você quer. Muitas das vezes eu e você queremos determinar um lugar aonde receber, mas quando o Senhor quer te levar a um lugar a te falar, Ele vai falar lá. Ele poderia falar com o profeta antes de chegar lá, mas Ele quis mostrar ao profeta por aquele exemplo que ele queria dar. E ele desceu e descia a casa do oleiro, e eis que lá estava ele concentrado na confecção das suas mãos sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Esse oleiro aqui representa o Senhor, e o barro representa a mim e a você. Nós somos barros na mão do Senhor, e o Senhor é o nosso oleiro, o Senhor é o Senhor é aquele que molda cada um de nós. Muitas das vezes, igual nessa passagem mostra, nós, muitas das vezes, precisamos ser quebrados e refeitos segundo o querer do nosso Deus. Muitas das vezes precisamos ser quebrados, ser moídos, para poder o Senhor, como vaso, eu e você, ser lapidado pela mão dele. Não é melhor a gente ser feito pela mão do nosso Deus, refeito, quebrados, ele pegar, quebrar e depois ele refazer da forma dele, e transformar a mim e a você como um vaso de ouro? Mas o Senhor, Ele está falando aqui com o povo de Israel. O Senhor está dando exemplo para o profeta levar a mensagem para Israel. Porque Israel precisava ser quebrada, Israel precisava ser refeito pela mão do Senhor. E assim como o profeta diz no versículo 6, por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Assim o Senhor perguntou. Indaga o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós em minha mão, ó casa de Israel. Então o Senhor está mostrando para o povo de Israel: vocês são barro em minhas mãos. Eu posso moldar, se não ficar perfeito, vocês não se encontrar perfeito, eu posso quebrar e posso moldar novamente segundo o meu querer, com a obra de minhas mãos. Mas sobre essa passagem eu quero falar para você desde o capítulo 2 de Jeremias, em que o Senhor mostrava aquele povo no início muito amável a Deus, muito amor demonstrando a Deus. O povo se entregando de corpo e alma no início, de coração ao Senhor. O povo desejando estar na mão de Israel, do Senhor, quero dizer, obedecendo, caminhando, mas o povo se distanciou do Senhor. O povo voltou atrás. E o que ocasionou tudo isso? O cativeiro babilônico. Aquele povo que Deus queria, no capítulo 18, mostrando desde o início, aquele povo que abandonou o Senhor, aquele povo que não tinha mais prazer em buscar a Deus, aquele povo que virou as costas para o Senhor. Deus estava chamando eles de volta e mostrando qual era o erro deles. Mas Deus não mandou somente um profeta para aquele povo, para avisar aquele povo sobre a loucura que Israel estava cometendo. O Senhor mandou Jeremias, mandou Ezequiel, lá no cativeiro já estava Daniel e Isaías também avisando aquele povo. Ainda assim que o Senhor recolheu aquele povo para o cativeiro,
permitiu que eles fossem cativos durante 70 anos. Mesmo assim, o Senhor estava enviando profetas para falar para Israel consertar os seus caminhos. Então não é de hoje que Deus quer falar ao seu povo de que forma ele deve andar. Não é de hoje que o Salvador, que o Deus verdadeiro, que o Deus invisível, magial, quer falar a mim e a vocês de que forma devemos proceder. Mas infelizmente, o povo sempre endurecendo o coração. Já no início de Jeremias, capítulo 2, mostra o Senhor falando, eu vou lá nessa passagem, só para a gente... Em Jeremias, capítulo 2, se você quiser acompanhar, o Senhor começa assim, ó. Eis que a mim chegou a palavra do Senhor, ordenando, vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte: eu me recordo bem do teu profundo e leal amor, como minha noiva nos tempos de tua juventude. Como recém-casados, estava apaixonado por mim, e me seguias pelo deserto, por terras áridas e ainda não semeadas. Ora, Israel, meu povo era sagrado como Iavé, como as primícias de sua colheita. Todos aqueles que se atreviam a devorá-los eram considerados agressores e culpados, e, portanto, a desgraça os perseguia até puni-los. A palavra do Senhor. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, todos os clãs, comunidades de Israel. Assim diz o Senhor: o que encontraram os vossos pais de injusto em mim, ou em minhas atitudes, para que se afastassem de mim, minha pessoa, e partissem em busca do nada, do vazio, tornando-se eles mesmos nulos e sem sentido. O Senhor mostrando para aquele povo que ele queria trabalhar para aquele povo ser edificado. O Senhor mostrando para aquele povo que ele poderia ser barro na mão dele para ele moldar vasos de honra. O Senhor está mostrando no início: você era apaixonada por mim, você tinha amor por mim. No início era um amor verdadeiro, era um amor leal. No início tinha o primeiro amor, como a palavra do Senhor está mostrando, falando para o povo de Israel. A sua devoção era verdadeira, a sua busca era intensa. Você sempre tinha prazer de se reunir, de louvar, de adorar. Você sempre teve prazer de subir os montes. Você sempre teve prazer, Israel, no início de evangelizar, de trazer almas para a minha casa. Você sempre teve o prazer de negar tudo aquilo que eu aborreço por amor de mim. Mas, nesse outro capítulo vai mostrando, no 5, assim diz o Senhor: o que entraram os vossos pais, o que encontraram os vossos pais de injusto em mim, ou em minha atitude, para que se afastassem de mim. Então o Senhor, ele exortou Israel sobre isso. O que encontraram os vossos pais em mim, para abandonar o teu amor real e verdadeiro, e andar atrás de deuses nulos. Não foi várias coisas que Israel cometeu para ser cativo no cativeiro babilônico, e eu anotei algumas delas. Israel, eles começaram a praticar práticas que o Senhor aborrecia, idolatria. Israel começou a olhar para outros deuses e adorar os Baalins, Astarote, Milcom, Moloque, todos os outros deuses. Israel começou a se envolver. E nisso que Israel começou a se envolver com outros deuses, o resultado foi abandonar o Deus Todo-Poderoso. Abandonar o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó. Virando as costas para o Senhor, indo atrás de cisternas rotas. Cisternas essas quais que não podem reter água. Eram os deuses falsos que Israel começou a se prostituir e virar as costas para o Senhor.
E no período que isso tudo aconteceu, o Senhor enviou Jeremias para falar para o povo. E assim aconteceu. Profetizou antes e durante o início do exílio, alertando Judá sobre a iminente conquista babilônica e os 70 anos de cativeiro, exortando ao arrependimento para aliviar o julgamento. Então Jeremias estava falando, profetizou o Senhor pela boca daquele homem, avisando: olha, se você não for moldado, olha, se você não se enquadrar na vontade do Deus Todo-Poderoso, do Senhor o nosso Deus, volte para o Senhor, permita-se ser moldado pelo olheiro que é o nosso Deus, coloque-se na posição, Israel, para que venha agradar o Senhor venha ter misericórdia. O Senhor profetizou pela boca daquele homem o cativeiro de 70 anos. Adiantou? Não, ainda continuaram no mesmo caminho. O povo continuou da mesma forma, desobedecendo, fazendo o Senhor se irar nas práticas que eles estavam cometendo. Atrocidade e mais atrocidade. O mal tomou o coração de Israel, porque a presença do Senhor se retirou do meio. E o Senhor só enviava o profeta para avisar: tome posição, porque o castigo de você vai ser 70 anos longe da minha presença. E vamos olhar para o cativeiro babilônico, como que estava acontecendo. Você vai no Salmo 137, vai falar de como o povo estava querendo a presença de Deus de volta. E aqueles opressores zombando do povo de Deus, pedindo para eles cantar um hino para se alegrar com o cântico de Sião. E aquele povo não cantava, não tinha força para cantar, sendo exilado, sendo escravizado, sendo tomado aquele povo, e o povo de Israel estava ali esmurecido no meio do cativeiro babilônico. E Deus ainda continua falando com Ezequiel, e profetizou diretamente da Babilônia para os exilados, sendo uma voz de Deus no meio do cativeiro, abordando temas de julgamento e restauração. Ainda estava ali, o Senhor enviou Jeremias e enviou Ezequiel vai lá e fala a esse povo. Ezequiel fala que esse povo que há um julgamento, fala a esse povo que há uma restauração também. Se eles continuarem nessa prática, me abandonando, virando as costas para mim, haverá um julgamento. Mas se eles se arrependerem, haverá restauração, porque Deus é um Deus cheio de misericórdia. Deus é um Deus cheio de amor. Deus é um Deus que Ele se ira, mas a ira ela pode ser aplacada. Ele pode não fazer aquilo que Ele determinou fazer através de quê? Através da mudança do comportamento do ser humano. Você está lembrado o que ia acontecer em Nínive? Vocês estão lembrados o que o Senhor falou pela boca do profeta? Que ia acabar com a cidade. Mas o povo de Nínive se arrependeu. Nínive se arrependeu e o Senhor retirou a ira dele. Não vou fazer porque o povo se arrependeu. O Senhor poderia não levar o povo para o cativeiro, mas se o povo se arrependesse, tudo está condicionado ao arrependimento, irmão. Muitas das vezes fazemos muitas coisas, erros, eu e você iremos cometer. Mas quando eu e você reconhecemos o erro, devemos se arrepender. E tem inúmeras passagens na palavra do Senhor. Uma delas eu tiro sempre como referência o Davi. Davi, ele cometeu erro, sim, Saul também, mas qual a diferença de Saul para Davi? A diferença de Saul para Davi é que um se arrependeu de coração, outro nem sequer orou a Deus por misericórdia. Então eu e você no dia de hoje, como vasos, como barro na mão do Senhor, poderemos ser moldados pela misericórdia de Deus. É só olhar para dentro de mim e você olhar para dentro de você e pedir ao Senhor para denunciar aquilo que o Senhor reprova em mim, aquilo que o Senhor reprova em você, e falar para o nosso Deus: Senhor, misericórdia,
eu preciso que o Senhor venha me moldar nesse dia. Eu preciso ser moldado pelas tuas mãos, Senhor, que me quebre, mas me molde para um vaso de honra e não para um vaso de desonra. Amém? E o Senhor continuou usando os seus. Não somente Jeremias, não somente Ezequiel, mas também Daniel. Daniel foi levado cativo, jovem, para a Babilônia e profetizou no exílio, interpretando sonhos, visões e lidando com a soberania de Deus sobre os impérios. Estava Daniel lá, foi levado jovem para aquele lugar de Babilônia. Um lugar onde era misturado a idolatria, a feitiçaria, tudo estava ali na Babilônia. Babilônia é um lugar entregue ao pecado. Um lugar onde as pessoas não queriam saber de Deus, mas tinha servo de Deus temente ali, ainda abrindo a boca e falando de arrependimento e dando exemplo de vida como servos do Senhor naquele lugar e dando exemplo de como caminhar alegrando o Senhor. Ainda que te jogue na cova do leão, você é Daniel, você não vai ser comido pelo leão. Ainda que te jogue na fornalha mais aquecida, você é Sadraque, Mesaque e Abednego, você não vai ser consumido pela chama daquela fornalha. Então na Babilônia tinha sim pessoas enviadas por Deus ainda elevando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor com as suas atitudes. Por essa terra, esse mundo entregue ao pecado, ainda deve ter pessoas diferentes nessa terra que dão testemunho do poder de Deus, que dão testemunho com exemplo de como é ser um servo de Deus. Assim foi o profeta Daniel, um homem qual pessoas procuraram achar erro nele. Não tinha como pegar Daniel de forma nenhuma. Vamos armar para ele na lei do seu Deus. E foi assim que a armadilha de Daniel aconteceu. E ali aquele homem passou por tudo que ele passou. Mas o servo de Deus, quando ele é afligido, quando ele é atacado, quando o inimigo tenta oprimi-lo, não importa o que aconteça, o resultado é o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. O nome do Senhor ser exaltado. Assim eu creio que o Senhor pode fazer na sua vida, servo de Deus, serva de Deus. Ainda que você venha passar por lutas, perseguições, ainda que o inimigo venha tramar contra a sua vida, se você é servo, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. E o Senhor não para por aí. Isaías também está nesse cenário. E diz assim: Isaías profetizou sobre o poder de Babilônia e o futuro libertador de Israel. Embora antes do período mais intenso do exílio, suas palavras foram cruciais para o entendimento do cativeiro e do retorno. Então chegou Isaías. Agora o cenário é do profeta Isaías. Isaías, vai. Agora eu vou mandar você falar e você fala. Isaías chegou explicando o povo por tudo que eles passaram. Chegou mostrando sobre o retorno do cativeiro. E Deus usando aquele homem com poder e graça. E Deus mostrando que haveria sim uma saída para aquele povo. Porque no momento que Deus profetizou sobre aquele castigo, de permitir que o povo fosse para a Babilônia, e também no final dessa profecia de 70 anos, ele enviou esse profeta para falar da misericórdia e do amor de Deus. Então, como acontece muitas das vezes com a gente, Deus ele permite a gente entrar no cativeiro por desobediência a Ele. Deus permite, Ele avisa e permite o povo que entre numa luta, num cativeiro, num momento árduo, num momento de perseguição. Para quê? Para entender que é melhor obedecer do que? Melhor obedecer do que? Sacrificar. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas das vezes passamos por luta, por um deserto, passamos por uma tempestade, e muitas das vezes achamos, não é prova, não pode ser prova, como também pode ser resultado de desobediência, pode ser também resultado de não andar em obediência ao Senhor, pode ser
resultado de resistir à voz de Deus, porque Israel estava passando por um cativeiro, por um momento de escravidão. Foi levado para uma terra longínqua, para uma terra que não se falava o nome do Deus deles poderoso, onde ele mesmo demonstra na passagem bíblica que era um lugar que entristecia eles, um lugar que não conseguia eles adorar o Senhor de todo o coração. Ainda que eles pedissem, os opressores pedissem: adorem o Deus de vocês, adorem o Deus de Israel. Aí eles falavam: como poderei eu adorar estando em terras distantes? Muitas das vezes acontece isso com a gente. Você está numa luta tão grande, está passando um deserto tão grande, que você não consegue nem orar, não consegue nem louvar, porque as lutas abafaram você, as lutas abafaram a sua adoração, as lutas fez você andar para trás, as lutas fizeram você esmurecer nessa caminhada. Mas todo cativeiro há um tempo, meu irmão, todo cativeiro há um propósito, e esse cativeiro teve um propósito de Israel olhar e desejar novamente obedecer, desejar novamente andar nos caminhos do Senhor, desejar ouvir a palavra do Senhor que diz: assim como barro nas mãos do oleiro, sois vós em minhas mãos, ó povo de Israel. Aleluia. Deus permite com amor, Deus também trata com amor, mas muitas das vezes resistimos à voz de Deus. E a palavra do Senhor diz em Isaías 64, 6: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia, e todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. A palavra de Deus não diz que não há um justo, sequer todos os pecados são destituídos da glória de Deus. E as nossas melhores obras são como um trapo de imundícia. Nós somos pequenos, somos falhos, sim, irmãos. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus quer lavar, lapidar. Diz que ainda que nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, o Senhor tornará branco como a lã. Então Deus Todo-Poderoso, Ele quer todo o tempo nos lavar, quer nos moldar, quer nos consagrar como vaso de honra, não vaso de desonra. Deus quer trazer você para a presença dEle, para o nome dEle ser glorificado na sua vida, amém? Glória! Deus quer fazer, irmão. Mas como fazer se você está como se estivesse no cativeiro babilônico? Você não consegue mais adorar, você não consegue mais orar, você não consegue mais buscar. O inimigo está oprimindo a sua vida espiritual, como se estivesse num cativeiro babilônico. O povo de Deus está recuando ao invés de estar avançando. A falta de oração, de busca, a falta de leitura, a falta de amor por Deus jogou o povo de Israel lá no cativeiro. E o Senhor diz ao povo assim: que mal os seus pais encontraram em mim, que injustiça os seus pais encontraram em mim, e para virar as costas para mim e seguir a outros deuses, deuses que nem sequer podem salvar, podem curar, podem libertar. Os seus pais foram atrás de obras confeccionadas por mãos humanas. E o Senhor chama Israel para pertinho dele, porque o Senhor, Ele ama a mim e a você. Muitas das vezes nós se distanciamos de Deus, mas Ele ama, e Ele quer os filhos dEle bem debaixo das asas dEle. Por isso que o Senhor fala: assim como a galinha faz com os seus pintinhos, assim sois vós, ó povo de Israel. O Senhor queria o povo de Israel debaixo das asas dEle, porque Ele queria cuidar, Ele queria bem pertinho, proteger. Assim como o Salmo 91 mostra, o que Ele faz com o povo dEle quando o povo obedece. E o cairão do teu lado, desvia a tua direita, e tu não serás atingido. É porque Deus ama, Ele quer guardar, livrar, Ele quer libertar o povo. Amém?
quando a própria palavra dele vai falar em Deuteronômio 28. Reparem, irmãos, Deuteronômio 28, ele está falando todas as maldições que o povo de Israel passou no exílio babilônico. Se o Senhor fala assim, ó, se por acaso ouvir a minha palavra, ter cuidado de guardar e obedecer, bendito serás em tudo. Mas se por acaso ouvir e não guardar, maldito será na entrada e na saída, o fruto do seu ventre, seja da tua amassadeira, e tudo vai. E você vai ver as maldições, está escrito em Deuteronômio, está escrito tudo aquilo que o povo passou na Babilônia. Por isso, o Senhor decretou a lei, a ordem, não obedeceu, o povo foi cativo na Babilônia. E a maldição de Deuteronômio se instalou sobre o povo de Israel, como não só dessa vez, como em outras vezes. Você vai ler e depois ver como foi a vida do povo na Babilônia, falando que a mulher vai ser tomada, os filhos vai ser tomada, a doença vai corroer e tal, e fome vai vir, muitas coisas. Desobediência. Mas quando eu olho para a parte de obediência, eu vejo também um Deus Todo-Poderoso, cheio de amor e misericórdia. O povo só passava aquilo porque eles deixavam de crer, deixavam de perseverar. Assim como mostra no livro de Juízes, que muitas mensagens foram pregadas aqui, assim era o procedimento do povo de Israel. O povo de Israel estava caminhando e tinha um juiz ali mostrando a direção, julgando todo o povo de Israel, e o povo se mantendo na posição, guardando a lei, guardando as ordenanças. Mas quando ele morria, o povo começava a andar para trás e desobedecer a palavra do Senhor. Aí vinha o inimigo e oprimia Israel. A Bíblia nos ensina tudo, irmão. Agora eu pergunto a você está lutando contra as hostes da maldade, das regiões celestiais? Você parou de batalhar em oração? Você parou de ser firme na oração e constante? Você parou de buscar a face do Senhor como você buscava antes? Você esqueceu do meio de batalhar no mundo espiritual. Muitos vídeos mostram, de madrugada, pessoal botando várias paradas na rua, um monte de bichão sacrificado para um monte de entidade, irmãos, de madrugada. O filho das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Eles são de madrugada fazendo despacho para fazer mal às pessoas, enquanto o exército de Israel está fazendo o quê? Oração por essas pessoas que estão sendo atacadas. Pode ser que o inimigo esteja aprontando contra a sua vida, e se você não botar a sua vida no altar, eu botar a minha vida no altar e começar a batalhar em oração, as trevas vão prevalecer contra nós. Então a arma que o Senhor te deu para você batalhar nessa terra de maldade, que Satanás se levanta sem cessar, sem cansar, contra mim, contra a sua vida, ela tem que ser colocada em prática, irmãos. E quando nós abandonamos o prazer de obedecer, e quando nós abandonamos, o prazer de obedecer, o prazer de botar o nosso joelho no chão e orar, o prazer de matar a nossa carne, o prazer de ver o Senhor curando, salvando e libertando, o prazer de ver a obra do Senhor evoluindo, avançando. Quando nós perdemos o prazer de chegar na casa do Senhor e adorar a Deus, quando nós começamos a virar as costas para o Senhor e olhar para o mundo, o inimigo ele toma frente de tudo. Deus ele guarda, Salmo 91, eu acabei de falar. Entre outros salmos vai mostrar. Entre outros livramentos, Davi mostra na palavra do Senhor. Israel teve livramento, o Senhor operando, o Senhor enviando saraiva de fogo, o Senhor enviando anjos para acabar com o exército inimigo, e 1 milhão de soldados se levantando, e depois o Senhor enviou uma loucura lá na mente dos homens, lá começaram um a matar o outro. E o Senhor fez o mar abrir no meio, o Senhor fez o rio
passaram a seco no meio do rio. O Senhor enviou comida de maná do deserto. O Senhor cuidou daquele povo no deserto e nós temos que viver. A palavra diz que os sinais, maiores sinais viverão aqueles que creem. E nós temos que buscar viver com o Senhor, que Ele vai operar poderosamente também em nossa vida. Mas o que eu quero te encorajar a fazer é buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. O Deus Todo-Poderoso, Ele quer que busque o Senhor, que é tempo de buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ainda há um Deus vivo querendo curar, salvar e libertar, e nós temos que fazer a nossa parte. Glória! Quando diz a chegar-vos a Deus e Ele se achegará a vós, meu Pai, vós pecadores, pode duplo ânimo. Ele está chamando um povo que está recuando, Ele está chamando um povo que está retrocedendo, onde que eu e você deveríamos estar fortes nesses últimos dias, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Onde eu e você deveríamos estar fortalecidos no Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. São passagens muito sérias. São passagens que eu e você temos que temer, porque no momento que eu e você estamos sendo guardados por Deus, o Senhor está mantendo eu e você debaixo das asas dele. E essa passagem vem de encontro a mim, de encontro a você. E a gente ouve dessa forma, que os nossos pecados fazem divisão de nós e nosso Deus. Então, se há divisão, eu estou entregue ao lobo, eu estou entregue às feras do campo. Se eu estou separado de Deus, há uma coisa terrível acontecendo. Eu saí do esconderijo do Altíssimo, eu saí debaixo das asas do Senhor. Então eu não quero sair, eu quero ficar guardadinho debaixo da sombra dele, debaixo das asas dele, sendo guardado, porque o diabo, o vosso adversário, está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo de nossas almas. A batalha espiritual, irmãos. Nós podemos sair, jogar bola, podemos sair, se divertir na praia, é uma coisa física, é uma coisa dessa terra, é uma coisa que eu e você podemos fazer, mas o que eu e você não devemos deixar de fazer é ser guardados pelas armaduras de Deus. A palavra de Deus é resistir das armaduras de Deus para poder resistir o dia mal. Quando o dia mal chegar na minha e na sua vida, o que vai acontecer comigo e contigo, desarmados e desprotegidos, irmãos? As armaduras de Deus é a gente se revestir da palavra, da oração. As armaduras de Deus é você estar habitando os poderes do Altíssimo. As armaduras de Deus é estar debaixo das asas do nosso poderoso Deus. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Então eu quero ser guardado e protegido por Deus. E a palavra do Senhor diz assim, 1 João 1:8: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós e nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu sou pecador. Tem pecador aqui nessa noite? Porque não somos mentirosos. Eu sou falho e você é falho. Eu sou pecador e você também é. Mas não vivemos no pecado, irmãos. Porque não queremos chegar naquele dia e se ouvir assim para trás de mim, não vos conheço. Eu não quero chegar naquele dia e ser rejeitado pelo Criador, aquele que me amou primeiro, aquele que me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu não quero ouvir apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Eu quero ouvir: vinde bendito de meu Pai, possuíste que é teu por herança. Amém? Aleluia. E você também quer ouvir? Você também quer ser tomado pela glória de Deus? E você também quer ouvir
que você alcançou em Deus misericórdia. Mas se eu e você não vier para a igreja com o intuito de buscar o Senhor de todo o coração, com sinceridade, e quando eu e você errar, pecar, nada é melhor do que eu e você fazer isso. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Aquele que encobre a sua transgressão não prosperará, mas o que confessa e abandona alcança no Senhor a sua misericórdia. E no outro verso vai dizer dessa forma, no 14: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Eu e você, como tememos o Senhor, a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como eu e você poderemos ser sábios se não tememos a Deus? É bem verdade. Imagine que você sabe, se você for para aquela pista ali, ficar no meio dela, pular, você vai morrer. O caminhão vai te atropelar. Ainda que você saiba, você faça, isso não é sabedoria, isso é tolice. Isso é tolice porque o caminhão passa ali, a carreta está ali. Quando ela passar, eu vou pular, para quê? Para mim morrer. Se eu pular, eu vou morrer, então eu vou fazer? Vou. Mas não era para fazer, porque você sabe o dano que vai causar. Você sabe que isso vai te levar à morte. E se você pular, não é sabedoria, é tolice. É como pegar uma arma cheia de bala, tirar uma só e brincar de roleta russa. Assim é quando eu e você brincamos com o pecado, irmão. A gente brinca de roleta russa como se fosse, como estivesse brincando com o pecado de roleta russa. Você pega uma arma, 6 balas, tira uma, engatilha, vai lá e brum, roda o tambor. Qual a probabilidade de você acertar? Eu creio que seja de 9,9 do tiro sair e você perder a tua vida. Assim acontece também, meus irmãos, quando eu e você não obedecemos a Deus. Queremos viver coxando em 2 pensamentos. Queremos viver na igreja, mas continuamos vivendo na vida errada. É uma roleta russa, com a qual pode até te levar para longe de Deus e uma condenação. Mas eu vejo um Deus que ama. Eu vejo um Deus que cura, que salva, que liberta, um Deus cheio de misericórdia. Eu vejo que o Senhor ele quer restaurar o povo dele, por isso mostrou ao profeta um vaso sendo quebrado e depois sendo restaurado. É assim que Deus quer fazer contigo hoje, chamando você e eu para o arrependimento, para uma vida verdadeira com o Senhor. Chega da mesmice, chega da mediocridade, chega de chegar na presença de Deus somente, sentar no banco e ir para casa e no outro culto ser a mesma coisa. Deus quer que você volte para o lugar de oração. Deus quer que você volte de novo às primeiras obras. Deus quer que você de novo volte a ter um amor verdadeiro por Ele. Você esqueceu do maior e primeiro mandamento, que é amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu e você não podemos esquecer disso tudo, porque estamos na presença de Deus. Como o pastor já falou, as cadeiras estão aqui, mas não quer dizer que elas vão subir no arrebatamento. As cadeiras estão aqui a todo culto, não quer dizer que elas vão viver a glória. Então não sejamos cadeiras. Vamos retomar a nossa vida com Deus. Vamos voltar de novo, ter o ânimo de estar reunidos como igreja em um dia de oração, em um dia de vigília, em um dia de evangelismo, em um dia de visita, ajudar uns aos outros, amar de verdade uns aos outros, como a irmã falou aqui. Amar de verdade, assim sabereis que sois meu discípulo, diz a palavra do Senhor, quando eu e você amamos uns aos outros de coração, irmão. Diferença toda a família tem, mas o que faz a diferença é como eu e você vamos tratá-los. Diferença toda a casa vai ter, mas o que importa é de que forma vai ser conduzida essa diferença para a glória de Deus. E tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E diz assim no Salmo 32:5:
confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então Deus que perdoa a maldade do pecado está aqui nessa noite. Um Deus que perdoa, lança no mar do esquecimento, está aqui nessa noite. Um Deus que cura, que salva, que liberta, que quebra a maldição, que quebra a cadeia. Um Deus que está pronto aqui a salvar, a libertar, está aqui nessa noite. Um Deus que quer acabar, quebrar a maldição daqui nessa noite. Um Deus que quer colocar a mão sobre o teu coração, quer tirar toda a amargura, toda a dor do passado que o inimigo causou na sua vida. O Deus está aqui nessa noite. Toda a opressão maligna que tem te tirado da presença de Deus, Deus está aqui nessa noite para isso. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui nessa noite para isso, para tocar no meu e no seu coração, para te tirar do lamento, te trazer para o baile, para te mostrar que ainda há tempo de se estruturar na presença dEle, e mostrar que ainda há tempo do nome dEle ser glorificado na sua vida. O que Deus prometeu para você, Ele ainda vai cumprir, mas no tempo dEle, mas Ele ainda dá uma chance para mim e para você. Se postura na minha presença, que eu quero glorificar o meu nome na sua vida. O inimigo ele tem aprontado muito. E tem mais uma passagem aqui que diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Deus quer chamar você para o arrependimento, a mim. E o mais que eu creio que o Senhor quer tratar comigo e contigo nessa noite é que eu e você venha rever os nossos atos, que eu e você venha rever os nossos pensamentos, o nosso procedimento, que nós venhamos a caminhar de forma que o Senhor agrada da minha e da sua vida. E não vamos deixar o inimigo ele lucrar nas nossas vidas. Porque muitos têm saído da presença, muitos estão sendo confundidos de mente, muitos têm enfraquecido, têm fraquejado, muitos têm ido e não têm voltado. Mas eu e você, a palavra do Senhor diz assim: o justo viverá da fé. Mas se retroceder, minha alma não tem prazer nele. Então não retroceda, meu irmão. Não retroceda, meu irmão. A luta é árdua, mas o resultado é glória de Deus. A luta é árdua, o inimigo se levanta, mas o exército de Deus tem que estar de pé para batalhar contra o mal que se levanta. Então você que está na luta, você que está na prova, lembra que o Deus Todo-Poderoso é contigo, amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.